O Atlas das Mulheres do Espírito Santo apresenta São Elas Podcast. Olá! Estamos começando agora mais um episódio do São Elas, o podcast do Atlas das Mulheres do Espírito Santo. Eu sou Alice Carpe, sou branca, tô usando uma blusa roxa com o logo do Atlas e tenho cabelo crespo preto. Neste episódio a gente vai falar sobre mulheres quilombolas, que é um subsegmento do segmento de comunidades tradicionais, mulheres nas comunidades tradicionais. E para isso eu tô aqui com duas convidadas muito especiais e eu vou pedir para elas se apresentarem para vocês. Meu nome é Stephanie, eu sou pesquisadora do Atlas, pesquisadora e historiadora. Eu sou uma mulher parda, tenho cabelo liso, curto, preto, e estou usando uma blusa roxa com o símbolo do Atlas também. Perfeito. Eu sou a Analice, sou do Quilombo, Retiro de Mangaraí, Santa Leopoldina. Sou parda, preta, tenho cabelo cacheado médio, estou usando um macacão, tomara que caia, um rosa escuro. Perfeito! E antes da gente começar essa conversa, eu queria que a Stephanie falasse pra gente o que é um quilombo. Tem muita gente que ainda tem dificuldade, às vezes nem sabe o que é uma mulher quilombola, o que é uma pessoa quilombola. Fala um pouquinho pra gente. Então, historicamente, né, o quilombo, eles foram construções comunitárias feitas por escravizados foragidos, né, foragidos ou alforriados também, né. Foragidos no sentido de fugirem mesmo, né, da condição de escravo, né, do senhor, né, nas fazendas, e constituírem uma comunidade alternativa, vamos dizer assim, não alternativa no sentido que a gente compreende de alternativo, de hippie, não, uma sociedade alternativa à sociedade escravocrata. Então foram constituições, né, foram construções feitas em lugares mais às margens, né, da sociedade onde acontecia esses processos de escravização, e foram construídos através das concepções africanas mesmo, né, que essas pessoas traziam, foi retirado delas pelo processo escravocrata, e aí constitui-se esses quilombos em cima dessas concepções. Então, tradições, religião, cultura, enfim. E os quilombos, né, Beatriz Nascimento, que é uma autora que eu gosto muito, ela diz que para além de fuga, né, porque às vezes se condiciona o quilombo a uma sociedade criada por conta da fuga da escravidão, né, da fuga de escravos. Mas Beatriz diz que muito para além disso, os quilombos, eles são construções tradicionais de sobrevivência da cultura, construção e sobrevivência da cultura africana no Brasil. Então, existiram, né, e existem até hoje, obviamente, dentro desses quilombos, a sobrevivência da cultura africana, né, tanto na religião, quanto até mesmo na economia, na renda, na culinária, que a gente encontra muito também, e que é o tema central do que a gente vai discutir, é essa liderança feminina, né? Então, em praticamente todos os quilombos, pelo menos que nós visitamos, a liderança feminina, ela é muito participativa e geralmente são elas que condicionam organizam essas comunidades, né? Então, essa presença feminina, ela é muito importante dentro dos quilombos. Então, basicamente, né, historicamente, os quilombos são essas construções, essas sociedades de permanência de cultura. Então, para se denominar um quilombo, a comunidade, ela tem que apresentar essas tradições carregadas junto com ela, e quilombola é uma autodeclaração, então é uma autoidentificação dentro da comunidade. Eu, por exemplo, sou uma quilombola da comunidade de Jerônimo Monteiro, no sul do estado, e eu me auto-identifico, me autodeclaro porque eu sou remanescente da comunidade quilombola, onde os meus avós e o meu pai, né, e minha família paterna viveu, cresceu, nasceu, enfim. E existe toda uma tradição, né, e toda uma história que baseia o meu quilombo, assim como todos os outros. Óbvio que os quilombos, né, eles são particulares, então cada um sobrevive de uma forma dentro da sua cultura, dentro da sua autonomia financeira, da sua constituição cultural, familiar, enfim, e dentre outros, né, populacional, né, tem uns que tem mais pessoas, tem uns que tem menos, mas ainda assim são comunidades tradicionais. Excelente. E Analice, conta pra gente um pouquinho da sua história de vida, né? Quem é você, como você se apresentaria pra além, assim, do seu nome e tudo mais. Eu nasci em Santa Leopoldina mesmo, no hospital que
Agora nem parto, mas pode ter, porque não tem estrutura. Nasci no Quilombo, fui criada no Quilombo até os meus 18 anos, que foi quando eu tive que vir pra cidade para poder fazer faculdade, né? E assim, quando teve a roda de conversa na comunidade, foi bem interessante porque o nosso exemplo de liderança, a primórdio, né, a princípio foi o Bem-vindo, que foi o fundador da comunidade. Depois veio o Jorge Bem-vindo, que o nome dele era... Colocaram Jorge Bem-vindo, tipo Neymar Júnior, né? Tipo um Júnior. Colocaram Jorge Bem-vindo. E assim, ele era a liderança da comunidade, todo mundo obedecia a ele. E depois dele veio a Claudiva. A Claudiva era casada com um filho, né, do Jorge Bem-vindo. E que começou a fundar a associação que tem até hoje. Então assim, quando falaram na comunidade sobre liderança das mulheres, pra gente sempre foi muito presente as mulheres. Eu, por exemplo, tive sempre como um exemplo somente mulheres. Eu fui criada somente pela minha mãe. Eu fui conhecer meu pai com uns 10 anos de idade. Então, assim, exemplo pra mim sempre foi mulher. Foi a minha mãe, foi a minha tia, foi a minha avó. E eu, assim, vi de mim um pouco na Renata, quando ela falou que a gente cresceu e aí era bacana demais aquilo que a gente fazia, né? Que a gente ia por Acá, que a gente ia pro Quitungo, sem saber que também era uma sobrevivência. Eu vivi menos, né? Quando eu já cheguei numa época muito boa do Quilombo, que a gente já tinha água tratada, já tinha energia, já não passava muitas necessidades, né? Não precisava de fato ter que caçar, ter que pescar para a sobrevivência, mas peguei um pedacinho ainda da minha infância, que eu ia por Acá com a minha avó, dava enchente, era o máximo. Jogavam a gente dentro do rio e aprende a nadar, se vira, dá seus pulos. E é mais ou menos isso. Além de você ser um quilombola, você é uma mulher. E aí, como que isso perpassa a sua vivência? Na nossa comunidade, as mulheres, o poder da mulher, ele é muito forte. Porque, igual eu falei, quem deu início à associação que temos hoje começou por um homem, mas quem conseguiu fundar a associação foi uma mulher. E assim foi seguindo, né? Se hoje a gente tem um atestado de reconhecimento como território quilombola, foi graças a uma mulher. A nossa atual diretoria, ela é composta por 2 homens e 2 mulheres. E assim, eu vejo, porque eu não faço parte da diretoria, mas como associado, a gente tem uma participação muito ativa também na associação, né? E assim, as mulheres que comandam tudo na comunidade em relação a isso. E assim, até uma sobrecarga às vezes, né? Igual a minha tia fala, eu não posso sair de casa no domingo, porque qualquer coisa que precisam da diretoria, eles ligam pra mim, eles me procuram, né? Mas, no geral, a nossa comunidade, em relação ao protagonismo das mulheres, é bem forte. Eu acho que, assim, é uma carga para cima das mulheres, porque eles veem que as mulheres são mais organizadas. Deixa pra mulher fazer isso, porque, né, a mulher é mais organizada, ela dá conta de tudo ao mesmo tempo. Mas, no meu ver, é muito ativo a participação das mulheres. Perfeito. E nas rodas de conversa, o que você mais ouviu, assim, sobre o que é ser essa mulher quilombola? Teve uma coisa que a roda de conversa, até mesmo na comunidade dela, muito me chamou a atenção, foi uma frase que depois não saiu mais da minha cabeça, assim. A gente, né, tinha a última frase, né, do formulário, o que é ser uma mulher quilombola, e ela estava ajudando a tia dela a preencher, ela me chamou e falou assim, o que eu escrevo aqui? Porque isso não é de se escrever, é de sentir. Então, foi uma coisa que marcou muito essa frase e essa resposta, porque, de fato, para além de todas essas questões burocráticas que nós temos, né, esse sentimento de pertencimento de um território, de uma identidade cultural, ele é muito mais forte do que qualquer resposta plausível, né, que eu te dê, assim, porque de fato é um sentimento de pertencimento muito grande. Então, a ancestralidade cultural dentro de uma comunidade quilombola ou dentro de uma comunidade indígena é o que faz com que ela permaneça viva, né, então essa ancestralidade feminina, ou às vezes até uma ancestralidade masculina, mas às vezes a religião em algumas comunidades, a cultura culinária em outras comunidades, às vezes tudo isso junto em uma comunidade é o que faz isso permanecer de pé, e é realmente uma força muito sagrada, assim, ancestral. Eu posso dizer que basicamente
foi uma das coisas que, né, eu como quilombola percebo, essa questão da infância, que talvez se a gente sentar numa roda de conversa de pessoas quilombolas ou remanescentes, né, que remanescentes é que não nasceu e morou no quilombo, mas é que pertence, né, ao quilombo. Eu também, né, como a minha avó morava lá, eu ia para lá quase todo dia. Então a minha infância também dentro do quilombo foi muito feliz, né, então tipo, ter essa construção, esse sentimento, né, que a gente vai, às vezes, até trocar mesmo, parecido, é muito legal, assim. Para além disso, né, obviamente, a gente ouviu muito as questões de sobrecarga, porque, né, você tem que responder às questões legais e burocráticas, né, para alcançar alguns acessos, né, públicos, então para ajudar a melhorar a vida da comunidade, para a sobrevivência de algumas tradições, ou até mesmo para autonomia financeira, né, então a mulher fica com essa sobrecarga, né, e muitas das lideranças são femininas e, né, como a tia dela falou, apresentam essa sobrecarga no dia a dia, né, e para além disso, aquela sobrecarga do ser mulher, né, porque essas perguntas elas vão perpassar, né? Ser mulher quilombola e ser mulher. Então, eu tenho as minhas responsabilidades para com a comunidade e eu tenho as minhas responsabilidades para com o ser mulher e aí independente de como ele é. Então, se é uma mulher mais velha, casada, que tem filhos, enfim... e tem esses compromissos que a sociedade impõe enquanto mulher dentro de casa, ou às vezes ela que é uma menina que... Você tem filhos? Não, né? Não. Mas, por exemplo, que estuda. Então, essa responsabilidade dual, né? Dupla, que a mulher apresenta. E isso é interessante porque apresenta, assim, não só no segmento de mulheres quilombolas, mas em todos os outros, né? Quando a gente faz essa interseção de identidades. Então, eu sou mulher e eu tenho eu sou uma mulher quilombola, eu sou uma mulher indígena. Então, quando eu faço essa interseção, a sobrecarga ela fica ainda maior. Mas, de forma geral, assim, além das particularidades, né, que a gente trocou muito lá, apareceu muito, que eu achei muito bacana também, essa questão de quando você organiza a associação e organiza essas pessoas, de modo geral, principalmente essas mulheres, que elas lutam muito pelo direito, elas acreditam muito nessa concepção dos direitos, que as coisas melhores vão chegar, vão vir e bater de frente, que eu ouvi muito das mulheres da comunidade, e bater de frente para que os direitos cheguem, né, os acessos à comunidade cheguem, e sair da comunidade, busca de uma vida acadêmica também, para voltar a comunidade dar uma melhoria de vida, dar uma segurança, são questões também que apareceram que foram muito bacanas de serem, contribuíram muito, né, para a roda e para o diálogo que a gente teve. Eu esqueci de comentar, mas hoje permanece só o Congo, né? Mas quando eu era criança, a gente tinha capoeira todos os sábados, a gente tinha uma ukulele e tinha também o Congo, né? Quando eu falei com vocês que, eu não sei fazer brinco de bananeira, mas algumas mulheres sabem fazer. Minha avó, por exemplo, ela faz esteira, faz cesto, faz tapitinho, faz várias coisas, né, da bananeira e tem um cipó que eles pegam no brejo, né? Mas a gente tinha o Congo, a capoeira e o ukulele. E a gente aprendia a fazer esses instrumentos também, né? Tanto as vestimentas quanto os instrumentos para fazer a dança. E aí eu lembro que eu comentei com vocês na roda de conversa sobre um episódio na escola, né? Que todas as vezes que a gente ia apresentar o ukulele, a dança afro, a gente escutava coisas do tipo, vocês estão fazendo macumba. Isso não é lugar para fazer macumba. Então, assim, isso é pertinente até hoje. A gente teve recentemente um episódio na nossa cachoeira, né, da comunidade, em que um grupo de umbanda estava fazendo um batismo, e aí pessoas vieram falando, esse povo tem que se retirar daqui. Esse povo não pode permanecer aqui porque eles estão fazendo coisas de errado. E assim, pra gente dói muito, né? Igual você falou, que eu até comentei, era com a tia Nildete, que é difícil pra gente falar o que é ser quilombola, porque é o sentir mesmo, a gente não consegue explicar, né? E isso magoa muito a gente, quando, né, é a nossa cultura, é a nossa origem, são as nossas tradições, e aí as pessoas não têm nem conhecimento, né? Igual, por exemplo, da terminologia indígena e índio, né? As pessoas não têm nem conhecimento de extinção do que é. Exatamente. E acabam falando coisas da boca pra fora que hoje é preconceito, né? Intolerância religiosa.
Então, assim, isso na nossa infância, eu acho que o que motiva muito a gente, enquanto quilombola, a lutar, a persistir, dias melhores virão, a gente vai conseguir esses direitos, vai conseguir o respeito, é justamente isso, porque magoa a gente. Então, a gente procura, de alguma forma, mudar isso, né? Fazer com que as pessoas entendam que não estamos fazendo nada de errado, apenas vivendo a nossa cultura. Uhum. É louco, né? Porque o preconceito é um racismo mesmo que a comunidade quilombola enfrenta, né? E aí o racismo religioso, e aí o racismo de várias formas, né? O racismo ambiental, então as comunidades quilombolas elas sofrem muito e atualmente sofrem muito assédios também de tipos, alguns, né? Ou alguns projetos que não têm essa preocupação do Atlas, por exemplo, de uma escutativa de lá e ouvir de fora para dentro e entender, né, as concepções, né, de só chegar e impor alguma coisa. Então, é muito importante para nós, né, que somos quilombolas, pesquisadores, enfim, ter essa compreensão, né, porque é muito... Porque, por exemplo, nós somos novas, né? Eu tenho 23 anos, assim. Então, a gente está aqui sentando e discutindo sobre questões que foram passadas para nós, né? Então, a gente está fazendo com que permaneça o que a minha avó me ensinou e o que a avó dela ensinou para ela. Então, todo esse contexto de ancestralidade e buscando esse conhecimento para conseguir bater de frente com momentos como esse, né? Que aparecem, né, de forma muito persistente dentro das rodas das comunidades tradicionais, esses preconceitos sociais em relação à religião, à cultura, enfim, essas confusões, né? Como ela diz que as pessoas não sabem distinguir, não tem breve conhecimento de nada, assim, é aquilo que a gente começou falando, né? O que é quilombo, porque pessoas que também não sabem o que é quilombo e não por às vezes uma ignorância, né, pessoal ou até um preconceito, às vezes por uma ignorância formal mesmo, de não ter aprendido assim na escola, na educação formal ou informal, o que é um quilombo, né? O que são essas comunidades, essas particularidades, essas religiões, e buscar conhecimento para tudo isso e passar esse conhecimento, às vezes, à frente para as crianças, para um filho, ou para um afilhado, ou para um primo, enfim, para os mais novos, dar permanência para aquilo que foi passado por nós. Então, hoje eu estou aqui buscando conhecimento do que é o meu povo, eu vou passar para os meus primos, afilhados, que também pertencem a esse povo, a importância disso permanecer, de que isso foi a vida do nosso povo, de que isso também vai ser a nossa, enfim. E como romper com tudo isso, né? Que o conhecimento sobre o nosso povo é a forma de romper com todo esse preconceito, né? Enfim. E podcasts como esse, ou espaços, né? Como esse, exatamente. Projetos como esse que vão e escutam, né? Que vêm esclarecer algumas questões são, de fato, muito importantes mesmo. A gente iniciou um mini projeto, né, no Instagram da Cachoeira, porque, assim, a gente tem um público muito grande no Ano Novo. A gente ficou doido, não sabia nem o que fazer de tanta gente que frequenta a Cachoeira. Só que a pergunta que a gente mais escuta é: por que vocês cobram? Né? Por que eu tenho que pagar para poder usufruir do meio ambiente? E aí a gente ouviu, né, comentários como esse, né, preconceituosos. E aí a gente iniciou um projeto no Instagram, que é o mini vlog, contando sobre a história da comunidade. Então a gente, quando eu falo nós, a associação, né? A gente utilizou do Instagram, que a gente tem 4, 5 mil seguidores, para contar a história. Porque, assim, o turista, ele chegar sabendo que eu estou em uma comunidade quilombola, eu tenho que respeitar a cultura, a origem dessas pessoas, né? E até com uma forma que a gente tem muito medo da história ser perdida, né? De, assim, a gente sabe que a história foi de um jeito, mas ela vai passando de boca em boca, depois vira uma outra história. Então, a gente pegou, fez mini vídeos, né, de 3, 4 minutos, mais ou menos, cada vídeo, com os filhos do Jorge Bem-vindo, que é quem podem contar sobre a história do pai, né? Não tem como eu, que já sou tataraneta, contar sobre a história dele, do pai dele. Então, a gente pegou com os filhos e fomos contando algumas histórias, porque acho que é uma forma de manter viva a história da comunidade, a tradição da comunidade, e de mostrar para as outras pessoas que vocês estão vindo para nossa casa, então vocês têm que respeitar, né? Porque não tem lógica uma pessoa chegar num espaço que é nosso, num território que é nosso, e desrespeitar assim, sabe?
E quais os maiores desafios, você acha, assim, de manter essa cultura viva, de passar esses saberes? Eu acho que no nosso quilombo, hoje em dia eu vejo que os jovens, eles não estão tão interessados na história. Então, assim, são poucas pessoas que você viu na roda de conversa. Sim. Acho que tinha eu de jovem. Você. Assim, os jovens, eles não participam. E aí, os mais antigos, uma hora ou outra, eles vão partir. Sim. E aí, fica para os jovens contarem a história do território. Mas como que eu vou contar a história de um território se eu não sei a história? Então, assim, eu acho que para nós, esse é o maior desafio. Assim, a gente tá vindo de uma juventude muito desinteressada, né? Que, vi no Wikipédia aquilo ali mesmo, pronto, né? ChatGPT. E assim, em quesito de território quilombola, a gente vê muitas pessoas querendo se aproveitar também da história. Sem né? dúvidas. Muita gente, querendo vir fazer livro, isso, aquilo, outro, mas a associação não vê esse livro, não vê uma porcentagem desse livro que foi publicado da história da comunidade. Um retorno pra comunidade. Assim, a gente só conta e foi por isso mesmo, entendeu? E aí o medo também de nesses livros aumentarem algumas coisas pra fazer como se fosse uma história bonita. Por exemplo, já contaram que o Bem-vindo comprou a comunidade de artesanato, que ele fazia na época que era escravo, fazia artesanato e conseguiu comprar o território da comunidade. Mas não é uma história legítima, né? A gente sabe que antes de ter a comunidade, ele tinha um outro território, né? Mas a esposa dele, que chamava Conceição, e aí depois que vieram, em 1892, mais ou menos nesse ano, adquirir esse nosso território, que inclusive você citou o INCRA. A gente tá numa batalha na justiça com o INCRA em relação a duas fazendas que, né, são do lado do território. Então, assim, o nosso medo os jovens não estão interessados. E aí depois, como que vai ficar a história? A história verdadeira, ela vai sumir, né? Vão inventar outras histórias, como que fica isso? E quando a gente fala de potencialidades, assim, o que aparece na roda, nas rodas de conversa, e o que você considera a potencialidade de uma mulher quilombola? Eu acho que não só da mulher quilombola, mas da mulher no geral, né? É o ser forte mesmo. Porque desde que, né, as mulheres negras quilombolas eram escravas, elas já eram muito fortes ali. E a gente vê isso quando lutaram pelo nosso território. Quando, né, a Claudiva, ela casou com o Renato, e aí ela não é quilombola, né? Ela é pelo o marido. E assim, ela lutou por aquele território, lutou de enfrentar mesmo fazendeiros. Né, a gente tinha um tio chamado Odálio que ele falava: Claudiva, uma hora dessa alguém vai te matar, que você fica enfeitando esses caras, né? E assim, na nossa comunidade, a mulher ela sempre foi muito forte. Sempre foi a mulher para resolver tudo. Desde o lar até as questões burocráticas, até no trabalho mesmo, igual a gente estava com as nossas tias lá. Todas trabalhavam na roça, né? Desbrotando café, em fazendas, limpando. Então, assim, no nosso quilombo, a mulher é o que lidera ali tudo, né? Que governa ali tudo. Eu acho que sem a mulher, o nosso quilombo não estaria no patamar que está hoje, né? Perfeito. Faço delas minhas palavras, assim. Eu acho que desde a Constituição mesmo histórica de africana, de fato, assim, a mulher ela é um pilar, né? A história africana ela é muito matriarcal, né? Então, a gente toma essa questão matriarcal para dentro do quilombo, e aí a gente tem esse recorte também racial. Então, são mulheres que sofrem o racismo, que sofrem tipos de racismo, que sofrem questões com machismo, e que tem que se adaptar e se moldar e enfrentar tudo isso para manter tanto ela de pé, quanto a própria comunidade, a família, a cultura. Então, assim, a força potencial dessas mulheres, assim, que às vezes trazem histórias muito tristes, de muita violência, de muito sofrimento, e ainda assim permanecem, fazem com que os seus também permaneçam de pé.
um potencial, assim, de fato, essa ancestralidade, né? A palavra ancestralidade, ela aparece muito nas rodas de conversa de mulheres quilombolas como uma força. Então, a potencialidade de uma comunidade é a própria comunidade, é estar em comunidade, é pertencer à comunidade e a ancestralidade. A ancestralidade, então, eu faço com que as que vieram antes de mim fizeram para que permanecer, que isso aqui fique de pé, né? Para que isso aqui melhore, para as pessoas terem condições melhores de vida. E assim, para além disso, dentro de um quilombo existem muitas tradições e muitas tecnologias ancestrais que fazem daquele lugar um espaço de muita, por exemplo, né? Vamos falar de potencialidade de renda, né? Que é uma questão que a gente bate muito na tecla. Então, para além disso, da cultural, né? Uma das potências do quilombo, você falando, eu fui lembrando, no nosso quilombo, o mais forte ele é o turismo. Porque a gente tem a casa de estuque ainda, a gente tem a casa de farinha, a gente tem trilha ecológica, tem a cachoeira, a gente tem a banda de Congo, que, né, em Dia de Reis, eles fazem, tem a fincada do Mastro também, de São Benedito. Então, assim, algumas culturas, igual eu falei, eu fiz capoeira, a gente não tem mais o grupo de capoeira aos sábados, mas boa parte dos jovens da minha idade, e os mais antigos com toda certeza sabem, mas a gente sabe a capoeira. E assim, no nosso quilombo a gente criou um roteiro turístico. Só que o problema estava sendo que a gente só recebia visitas em novembro, que é dia da consciência negra, né? Que é o mês da consciência negra. E aí a gente proibiu, não recebe mais. Só no decorrer do ano, janeiro, fevereiro, março, a gente marca. Agora, no dia da consciência negra, eu quero trazer um grupo aqui. Não, porque a gente não quer ser lembrado só uma vez por ano, né? A gente precisa ser lembrado o ano inteiro. Então, assim, o turismo, ele é uma potência do quilombo. No nosso quilombo, né? Então, assim, a gente tá procurando investir nisso, né? No Instagram, para divulgação. Fizemos um PDF com roteiro turístico, que inclusive a gente tem a Casa de Farinha, que quando escolhem visitar a Casa de Farinha, é uma mulher que vai fazer farinha. O coloral. Tem todo esse cuidado. É uma mulher também que faz o coloral. Contação de histórias. Geralmente também é uma mulher. Então, assim, a mulher, ela é muito presente, muito forte no nosso quilombo. Que bacana. A gente já tá caminhando pro final. E aí, assim, vocês já falaram aqui bastante do que é ser mulher, mas gostaria que você deixasse uma frase, assim, talvez do que você gostaria que as pessoas soubessem, ou pra você mesmo, o que é ser uma mulher quilombola? Eu acho que o ser quilombola, né, e principalmente mulher, muitos só associam muito a território, né, a terra, porque vocês têm terra de graça, vocês conseguiram terra de graça, vocês conseguem benefícios, bolsas, cotas, muitos associam a isso, mas pra gente, o ser quilombola e ser mulher é muito mais do que um território, né? É força, é resistência, é pertencimento, é muita luta. Porque, assim, há quantos anos que a escravidão acabou e a gente continua sofrendo até hoje. E, assim, é um processo que se perdura, infelizmente. Então, acho que o ser quilombola é sobre força. É igual eu falei, é difícil a gente explicar, né? Colocar uma frase, porque é o sentir mesmo, é no dia a dia. Perfeito. Quer complementar com alguma coisa? Não, acho que é isso. Acho que, para além de tudo isso que a gente já falou, a importância de mulheres jovens, quilombolas ou remanescentes, de persistir e achar essas alternativas para continuar investindo nas potencialidades dos quilombos e compreender os direitos também e passar, não colher todas essas informações só para si, assim, passar para dentro da comunidade, passar para os mais novos, fazer esse processo mesmo comunitário que os nossos ancestrais sempre fizeram, né? Fazer com que isso permaneça vivo. Eu acho que é o nosso dever, né? Para além de ser importante para a nossa comunidade, eu acho que como quilombolas é mais que o nosso dever acessar esses conhecimentos e passar esses conhecimentos, enfim, de alguma forma, né? Da forma que você conseguir identificar e externar isso de alguma forma é sempre muito importante. Maravilha, eu espero que esse podcast de alguma forma, né, possa chegar mais pessoas e que a gente contribua para manter viva essa memória.
Muito obrigada, meninas, por vocês participarem aqui com a gente e obrigada a você que escutou a gente até agora. Até a próxima!